história, quando nós adentramos no livro do Gênesis, nós vemos a história da fundação de toda a terra, a criação, pois diz a Bíblia, no capítulo 1, que Deus criou o céu, a terra, os répteis, os animais. Vemos a história de Caim e Abel, vemos a história de Noé e o dilúvio, vemos a história dos homens de Deus, José, Jacó, Abraão. Essas são as histórias, a primeira parte que divide a Bíblia Sagrada, e justamente dentro do livro dos Juízes tem por base historicidades, tem por base uma história longa, na qual fala para nós acerca de Gideão, que na verdade quer dizer cortador. Nós temos aqui a história deste homem, cujo nome era Gideão, mas olhe bem para cá, eu disse que o livro de Gênesis refere-se ao começo, mas quando eu saio de Gênesis e vou para o livro do Êxodo, eu encontro aqui no livro do Êxodo o significado de saída do povo de Israel da escravidão, saída do povo de Israel da penúria, saída do povo de Israel do massacre dos egípcios. Ora, segundo a profecia abraâmica, dizia que o povo iria passar por 430 anos aprisionado no Egito. Ora, livro do Êxodo, saída do povo de Israel do Egito. Quando nós entramos dentro do livro de Levítico, nós enxergamos acerca das leis de Deus. Ora, Êxodo capítulo 20, quando você abre a Bíblia, você enxerga Deus mandando Moisés subir ao monte para que ele possa escutar a voz de Deus, pegar a sua caneta e escrever acerca dos 10 mandamentos. É justamente isso o livro de Levítico. O livro de Levítico fala acerca das leis de Deus. Após a construção do tabernáculo, começou a ser narrada acerca da lei do holocausto, as ofertas, as libações ao nome do Senhor. Levítico, mas não tem só Levítico, tem Números também. Eu quero chegar em Juízes, mas antes de eu chegar em Juízes, eu tenho que falar os antecedentes. Tem o livro de Números também, irmãos. O livro de Números narra para nós justamente o número de tempo que o povo de Israel ficou no Egito. Eu disse que o povo ficou 40 anos vagando pelo deserto. O tema do livro de Números quer dizer deserto, porque o povo passou 40 anos vagando pelo deserto. Livro de Números. Agora eu entro em Deuteronômios. Quando eu falo Deuteronômios, eu quero falar acerca dos 3 discursos de Moisés. Eu disse dos 3 discursos de Moisés. Moisés começa a sentir dentro de si que ele vai partir para a eternidade, ser arrebatado até o céu. E quando ele percebe o tempo da sua velhice, ele pega a sua caneta linda e começa a narrar e a discursar 3 discursos. Teve Moisés no livro de Deuteronômio. Agora, depois de Deuteronômio, todos nós sabemos, estudantes da Bíblia Sagrada, que entra o livro de Josué. Dentro de Israel existiu 2 líderes, irmãos. Primeiro líder número 1, chamava-se Moisés. Eu disse Moisés, o que tirou o povo de Israel da escravidão do Egito. O segundo líder se chamava Josué. Eu estou dentro do livro de Josué. Lembra de Josué, aquele que Deus olhou para ele uma certa feita após a morte de Moisés, o seu líder espiritual, o seu pastor, tadinho, ele está imaginando como ovelha, o seu pastor parte para o pai e dentro de si ele sente e fala: o meu pastor está indo, mas não sabia ele que a responsabilidade ia cair sobre os ombros dele. Sabe o que Deus disse? Josué capítulo 1 versículo 5, a Bíblia diz que Deus direto à terra diz: varão valoroso, o Senhor Deus é contigo. Como ele disse isso? Ele disse: tem de bom ânimo. A palavra de bom ânimo quer dizer também varão, é semelhante, irmão. Deus estava olhando para ele: eita, tem de bom ânimo, Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Deixa eu liberar a primeira profecia que desceu quente do céu. Quer receber? Levanta a mão assim, vai. Levanta a mão assim, levanta a mão assim. Ainda que
parte um da tua família, ainda que parta dois, ainda que um saia, mas diz a Bíblia Sagrada que a promessa de Deus vai permanecer de pé, porque Deus te chamou para um varão valoroso. Você acredita nisto? Então chacoalha a tua mão e dê glória para Deus, porque Deus te chamou de varão valoroso, humilde de coração. Deus está procurando os varões valorosos aqui. Tem vaso de valor aqui, deixa eu perguntar se